Você já percebeu que existem na Bíblia certas declarações que facilmente podem ser, mal interpretadas, dando-lhes uma visão totalmente daquela que a palavra de Deus quer transmitir? Uma delas é que aparece em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. E na minha percepção, não é muito difícil entender corretamente este texto, mas muitos o distorcem. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma apologia em favor do amor. Em todo o capítulo 13, ele fala sobre o amor, a importância e o valor do amor na vida dos verdadeiros filhos de Deus. E ele começa esta argumentação dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu fale todas as línguas humanas e até a língua dos anjos, se eu não tiver amor, é o argumento do apóstolo Paulo, nada disso valerá. Esta é a única referência que a Bíblia faz à língua dos anjos. Que língua é esta? Que língua os anjos falam? Não sabemos, porque a palavra de Deus não revela. E Paulo aqui não está preocupado em saber qual é a língua dos anjos. Ele apenas está argumentando a favor do amor, dizendo que ainda que ele falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, isso não valeria e não significaria nada. Que língua os anjos falam? Que língua falaram quando vieram a esta terra algumas vezes que a Bíblia revela para trazer missões especiais de Deus a seus filhos? Lucas, no capítulo 1, verso 13, o anjo aparece a Zacarias, que já era idoso e que não tinha filhos, dizendo: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Que língua o anjo falou? A língua que Zacarias falava. Inclusive, eles conversaram. Zacarias entendeu o que o anjo lhe havia dito, o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel respondeu para Zacarias. Zacarias argumentou e perguntou ao anjo: que língua o anjo falou? A língua que Zacarias entendia. Em Lucas, no capítulo 1, nos versos 26 a 38, 6 meses depois do anjo ter falado com Zacarias, o anjo Gabriel falou com Maria. Veja o que a Bíblia fala. No sexto mês, o anjo Gabriel, no sexto mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se o anjo dela, disse: salve, graciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Veja, ela entendeu. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi abençoada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de ser chamado Filho de Deus, e a conversa entre o anjo e Maria continua. Você percebeu que língua o anjo falou com Maria? A língua que Maria entendia. Que significado teria um anjo vir falar com Maria, trazendo-lhe uma missão, falando a língua que provavelmente eles falam nos céus, que talvez seria totalmente diferente da língua de Maria. Ela não entenderia. Que valor teria isso? O anjo conversou com Maria, Maria argumentou com o anjo, trocou conversa com ele, portanto, ela entendeu claramente o que o anjo lhe dissera. Língua dos anjos. Que língua os anjos falam quando se comunicam com os seres humanos? Atos, no capítulo 12, nos versos 7 e 8, o apóstolo Pedro está preso na masmorra e na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, Atos capítulo 12, verso 6, preso com duas correntes, sentinelas junto às portas guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. O anjo libertou Pedro da prisão, conversou com ele. Pedro entendeu as ordens que o anjo lhe dera. Por quê? Porque falava na língua que Pedro compreendia, na língua que Pedro falava. O anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá, que seria a mãe de Sansão. Um casal também idoso como Zacarias e Isabel e que não tinha filhos. No livro de Juízes, no capítulo 13, você poderá ler depois todo o contexto, é muito interessante. Diz o verso aqui, vamos ler a partir do verso 2 do capítulo 13 de Juízes. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará, melhor dizendo, a livrar Israel do poder dos filisteus. E a história, a narrativa continua. A mulher de Manoá, que a Bíblia não fala o nome dela, relatou-lhe o fato, a experiência do anjo que lhe aparecera e da mensagem que ele dera. Manoá ficou interessado, eles oraram a Deus, o anjo voltou, conversou, encontrou-se com a mulher, ela foi buscar o marido, o anjo esperou, conversou com ele, ratificou as instruções. Que língua o anjo falou? A língua que os dois compreendiam. Não teria significado algum o anjo vir falando uma língua que eles não pudessem entender. Que significado teria? Que língua os anjos falam nos céus? Não sabemos. Mas cada vez que eles vêm a esta terra para se comunicar com seres humanos, eles são entendidos e compreendidos. Portanto, falam a língua dos homens, dos seres humanos. Apocalipse, no capítulo 5, verso 2, a palavra de Deus diz que vi também um anjo, revela João, um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Apocalipse 5, 2. O anjo falou e João entendeu e escreveu. E no capítulo 14 do livro do Apocalipse, nos versos 6 em diante, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em forte voz:
Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Verso 9: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. 3 anjos falaram, e os 3 falaram na língua que João os compreendera. Portanto, na língua que João falava. Cada vez que os anjos se comunicam com seres humanos, eles falam a língua dos homens. Eles não continuam falando, provavelmente, a língua diferente que falam no céu, que nós não sabemos porque Deus não revela. E que interesse teríamos em saber qual é a língua dos anjos? Eles se comunicam com os seres humanos de forma que estes possam entendê-los e compreendê-los. Veja ali em Apocalipse, no capítulo 19, verso 9 e 10. Então o anjo me disse, veja, João entendeu, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E o verso 10 diz que prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo falou com João, João entendeu, João ficou tão impressionado, provavelmente com a aparência do anjo, que se ajoelhou diante dele para adorá-lo. E o anjo o impediu, dizendo, não faça isso, adore a Deus, eu sou um servo de Deus como você. E no capítulo 22, a experiência se repete de uma outra forma. Capítulo 22, verso 6, então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O anjo falou com João, ele entendeu e escreveu, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Por 2 ocasiões, João foi movido a adorar ao anjo, mas foi repreendido e impedido por eles. Que língua falam os anjos de Deus? Não sabemos. Porém, sabemos que cada vez que eles se comunicam com os seres humanos, eles falam a língua dos homens, para que possam ser entendidos e compreendidos. No entanto, baseado neste texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, onde Paulo diz que ainda que ele falasse todas as línguas dos homens e até a língua que os anjos falam, mas se não tivesse amor, nada disso valeria. Há pessoas que dizem que falam a língua dos anjos, uma língua que eles não entendem, uma língua que ninguém as compreende, e eu lhes pergunto, é esta uma língua dos anjos? É esta a língua dos anjos? Que nem própria pessoa que fala entende e compreende, muito menos aquelas que ouvem esta língua? Não existe alguma coisa errada nisso? Uma vez que todas as vezes em que os anjos de Deus se manifestaram para comunicar alguma coisa aos filhos de Deus nesta terra, falaram a língua que as pessoas pudessem compreender, a língua dos homens, é para você pensar. Pense nisso, medite nisso e veja se não há alguma coisa errada com esta teologia que diz que seres humanos podem falar sobre a ação do Espírito, a língua dos anjos. Para quê? É a pergunta que eu faço.